Êxodo 4 começa com uma objeção de Moisés. Mesmo Deus lhe garantindo que seria com ele e que os israelitas sairiam do Egito apesar da resistência de Faraó, Moisés ainda estava relutante. Moisés alegou que o povo não acreditaria que Deus o havia convocado. De fato, aquela seria uma missão difícil, pois o povo israelita habitava há séculos no Egito e, por sinal, ainda eram vítimas de opressão. Não havia, pelo que consta na Torá, nenhum profeta de Deus no meio do povo. Então o Eterno ordenou que Moisés lançasse na terra a vara, provavelmente um cajado simples, o sustento natural de um homem de idade avançada, que ele segurava em sua mão. Ao fazer isso, a simples vara milagrosamente se transformou numa serpente. Deus então ordenou que Moisés pegasse a serpente pela cauda, e ao fazer isso, a serpente virou novamente uma vara. Deus realizou este sinal para Moisés para que ele o imitasse perante os filhos de Israel. Isso era para que eles pudessem acreditar que apareceu a Moisés o Eterno, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus deu a Moisés um sinal por meio de um objeto que estava sempre com ele, o cajado, a bengala de Moisés, como é o costume dos anciãos. Depois, o Eterno mandou que Moisés colocasse a mão no peito. Ao fazer isso, sua mão ficou leprosa. Tsaraat. Lepra, na Bíblia, designa uma série de doenças de pele. Em seguida, Deus lhe ordenou que repetisse o mesmo movimento, e então a mão de Moisés ficou completamente curada. Com isso, Deus estava mostrando sua soberania ao demonstrar seu poder de ferir e de curar. Este seria o segundo sinal aos israelitas. Se eles não acreditassem no primeiro sinal, então eles poderiam crer na evidência do segundo sinal. Caso os israelitas não acreditassem diante dos dois primeiros sinais, então haveria um terceiro sinal no qual Moisés haveria de derramar um pouco das águas na terra seca e as águas se tornariam em sangue sobre a terra. Aqui, pela primeira vez nas Escrituras, lemos que Deus executou milagres por meio de um canal humano. No entanto, Moisés mostrou acanhamento, argumentando que tinha pouca habilidade como orador. Mas Deus respondeu a Moisés dizendo que ele mesmo haveria de ser sua boca e lhe ensinaria o que falar. Afinal, é Deus que é aquele quem fez a boca do homem. Aquele que fez o mudo, o surdo, o que vê e também o que não enxerga. Ele possui poder ilimitado sobre todos os sentidos, pode dá-los ou tirá-los. As dificuldades de Moisés estavam agora removidas pelas garantias de Deus. Mas isso apenas trouxe à luz a razão secreta em seu coração. Ele não queria assumir a missão divina. Embora isso suscitasse a ira de Deus, ele não rejeitou a Moisés, mas forneceu Arão, irmão de Moisés, como seu porta-voz. De modo que, assim como Moisés era representante de Deus, Moisés também se tornou como Deus para Arão, que falaria como representante dele. No hebraico consta a palavra Elohim, usada para Moisés em relação a Arão, uma prova explícita que a palavra Elohim também é usada no singular. Agora, Moisés não teria mais desculpas para negar a missão divina. Deus deixou ele à vontade, até um profeta teria para ele. Por fim, Deus ordenou que Moisés pegasse a vara na mão, porque através dela, sinais seriam realizados no Egito. Em consequência dessa aparição de Deus, Moisés se despediu de seu sogro para voltar para seus irmãos no Egito, embora sem lhe dizer o real objetivo de sua jornada. Por irmãos, devemos entender não apenas os parentes mais próximos de Moisés ou a família de Amram, mas os israelitas em geral. Considerando a opressão sobre a qual eles estavam sofrendo no momento da fuga de Moisés, a questão poderia surgir naturalmente se eles ainda estavam vivos ou se haviam sido totalmente exterminados. Ainda em sua estada em Midian,
Deus assegurou a Moisés que ele poderia ir para o Egito sem preocupação, porque Faraó e seus servos, que sabiam sobre o homicídio de Moisés contra um egípcio, já estavam mortos. Então Moisés tomou sua esposa e seus filhos e foi com eles rumo à terra do Egito. Contudo, Moisés levava em sua mão a vara de Deus. O Eterno ainda falou a Moisés que, ao chegar ao Egito, ele deveria fazer os sinais que foram colocados em suas mãos, por meio da vara, diante de Faraó. Devemos lembrar que os milagres não eram realizados por Moisés, ele era apenas um canal por meio do qual o Eterno executou sua vontade. Mas Deus também o avisou que ele haveria de endurecer o coração de Faraó para não deixar o povo de Israel partir. Esse endurecimento era um castigo sobre Faraó e o Egito. Em outras partes da Torá, diz que Faraó também endureceu o próprio coração. Êxodo 8, verso 15. Faraó endurecia seu coração, assim como Deus falava, porque era o próprio Deus que endurecia. Desde Êxodo 3, verso 19, o Eterno já dizia saber que o Faraó não iria deixar o povo de Israel partir, nem por mão forte, ou seja, nem por meio das pragas que posteriormente seriam lançadas contra o Egito. Se ele já sabia que o Faraó iria estar com o coração endurecido, é porque não havia possibilidade de escolha de Faraó liberar o povo de Israel sem que antes acontecessem as pragas. Isso não anula o livre-arbítrio. A diferença que acontece neste episódio é que Faraó, que era um ser extremamente perverso, já havia sido julgado por Deus e iria ser punido. Era uma forma de mostrar a justiça de Deus. Era para provar tanto aos egípcios quanto aos israelitas que o Faraó era indesculpável e que sua destruição era o castigo merecido por suas ações. Esse julgamento não foi para todo egípcio, tanto é que uma grande mistura de gentes saiu com o povo de Israel do Egito. Êxodo 12, verso 38. E Números 11, verso 4. Todo egípcio poderia escolher entre continuar errando seguindo Faraó ou se render ao Eterno. Através da resistência de Faraó a deixar o povo de Israel ir, Deus manifestaria o seu poder como o grande libertador de Israel, a quem ele chama de meu primogênito. Israel não é o único filho do Eterno, mas simplesmente o primogênito que era especialmente querido por seu pai e seria escolhido como nação sacerdotal. O Eterno, por esse motivo, exaltaria Israel acima de todas as nações da terra, sempre que essa nação fosse obediente. Deuteronômio 28, verso 1. Agora, se Faraó não deixasse o filho primogênito do Eterno partir, ele pagaria a penalidade na vida de seu próprio primogênito. Êxodo 12, verso 29. Se Israel é o filho primogênito de Deus, ele não poderia abandoná-lo, mas deveria libertar seu filho da escravidão do Egito. E nesse ponto, Deus também antecipou a 10ª praga ao ordenar que Moisés avisasse a Faraó que se ele se recusasse a deixar Israel, o primogênito de Deus, partir, ele mataria o primogênito de Faraó. E mesmo que não conste no texto, assim como os egípcios procuraram abrigo quando avisados da 7ª praga, de saraiva, fogo e trovão, e muitos, uma grande mistura de gente, saíram com os israelitas fora do Egito, acredito que muitos dos primogênitos do Egito também possam ter procurado abrigo na casa dos israelitas, que foram marcadas no batente com sangue do cordeiro de Pêssar. Isto não consta no texto, é uma conjectura minha, mas que é baseada na justiça e misericórdia divina. Êxodo 4 ainda registra um episódio de difícil interpretação, envolvendo a circuncisão do filho de Moisés. A Torá diz que o Eterno encontrou Moisés e o quis matar.
Na sequência, Tsípora, a esposa de Moisés, aparece circuncidando seu filho e chamando Moisés de esposo sanguinário por causa da circuncisão. O que podemos afirmar desse relato obscuro pelo contexto é que Moisés adiou a circuncisão de um de seus filhos. Deus ficou muito ofendido com ele por tal negligência, não apenas porque Moisés sabia que uma criança incircuncisa não poderia ser admitida como membro da comunidade israelita sem circuncisão, Gênesis 17, verso 14, mas também porque seu exemplo era de grande importância. Ele tinha sido escolhido pelo próprio Deus para ser seu representante. Então, como negligenciaria um mandamento? E nisso Deus, ou um anjo amando de Deus, iria matar Moisés. De uma maneira desconhecida, o texto não dá nenhuma pista. Tsípora, portanto, consciente do perigo de seu marido, apressou-se imediatamente e ela mesma exerceu o ofício da circuncisão sobre seu filho. Em consequência disso, Deus poupou Moisés e assim permitiu que Moisés seguisse sua jornada. A palavra original, que em muitas traduções está pousada ou estalagem, significa apenas um local de descanso onde eles passaram a noite. É provável que o episódio tenha ocorrido próximo a um poço ou a uma fonte de água onde a família tinha parado para pernoitar. A pedra afiada que ela usou era como se fosse uma faca de pedra, a qual temos muitos testemunhos de escritores antigos, era uma espécie de faca comumente usada naqueles dias. Tsípora chama Moisés de marido sangrento, porque ele, de certa forma, a obrigou a circuncidar o filho, e nessa ocasião é provável que Moisés enviou eles de volta ao sogro para que não lhe causassem mais desconforto. Podemos inferir isso pelo fato de que foi só depois de Israel chegar nas proximidades do Sinai que Itró trouxe eles a Moisés novamente. Êxodo 18, verso 2. Por fim, Êxodo 4 termina mostrando o encontro de Moisés com Arão. É importante notar que foi Deus quem mandou que Arão fosse ao deserto para se encontrar com Moisés. Ele foi e encontrou Moisés no local que Moisés passou a chamar, depois da manifestação no Sinai, momento em que ele escreveu este texto, de Monte de Deus, ou seja, na região do Sinai. Sem a orientação divina, Arão naturalmente o teria procurado em Midian. A Arão, Moisés relatou todas as palavras de Deus, com as quais ele o havia comissionado, e todos os sinais que ele lhe havia mandado realizar. O papel de Arão como porta-voz de Moisés foi confirmado. Portanto, os dois irmãos foram ao Egito e se apresentaram diante dos anciãos dos israelitas. Através de Arão, o povo escutou as palavras que Deus falou a Moisés e também viram os sinais que Moisés realizou diante deles, conforme Deus tinha lhe mostrado anteriormente. Então, o povo acreditou que, de fato, aquele era um empreendimento divino e que o Eterno iria libertá-los da servidão no Egito. E assim, o povo, demonstrando felicidade e gratidão, adorou o Eterno, seu libertador, que mandou os sinais e os mensageiros.